todos. Obrigado pela participação, obrigado à equipe da Lubigrax por propiciar esse momento para a gente. E a ideia aqui realmente uma apresentação um pouquinho mais conceitual, mais voltada para informações gerais sobre como pode ser trabalhadas as formulações de fluidos hidráulicos, um foco um pouquinho mais na parte de fogo resistentes, na parte de água glicol, mas a ideia é realmente passar um panorama, tentar transmitir para vocês alguma coisa sobre a experiência que já se teve com esses tipos de fluidos e como trabalhar as diferenças e as formulações existentes. Então, aqui o foco vai ser realmente explorar um pouquinho mais sobre os polialquilenoglicóis no sistema água-glicol, mas deixar uma ideia abrangente, uma janela aberta aí sobre diferentes tipos de formulações, diferentes tipos de propostas. Então, aqui realmente iniciar um pouquinho falando sobre os benefícios, os conceitos gerais de formulação e um panorama comparativo não só baseado em testes externos, mas também baseado em alguns papers, algumas referências externas, trazendo também um pouco de neutralidade para a apresentação. Como tem um cunho muito técnico, a ideia realmente é propiciar um pouquinho dessa visão dentro dessa apresentação. Então, assim, quais são falando sobre fluidos hidráulicos de maneira geral, qualquer fluido hidráulico, independente da base que você tenha para o fluido, que você tenha proposto, que o próprio fabricante da máquina tenha proposto, a ideia realmente, as funções básicas são de transferência de energia, de cumprir com uma boa lubrificação, a dissipação de calor, considerando que o sistema está sempre em movimento, existe uma necessidade de troca de calor dentro do sistema. Todos os fluidos hidráulicos eles são submetidos às pressões dos processos, que também traz um pouco mais de incremento aí na temperatura, e é importante esse tipo de referência. E manter a integridade do sistema, então, dizendo tanto das tubulações, dos metais, da composição dos metais, das bombas, do sistema de maneira geral, é muito importante manter essa integridade. Então, existem alguns testes focados, algumas pesquisas em torno disso, mas a ideia é realmente, porque ali se trata do sistema mais caro que você vai ter, que é todo o seu sistema de maquinário. As principais propostas de usos são, assim, principalmente para sistemas onde você precisa a execução de uma força muito mais multiplicada. Então, assim, e também onde, no caso mais específico, quando falando de fogo resistente, onde você tem algum risco de chama, a temperatura do processo ela é muito elevada, podendo chegar a níveis mais altos do que até o flashpoint do próprio sistema que você está propondo como fluido hidráulico. Então, vai na mineração, processamento de aço, fundição de alumínio, aqui no Brasil é muito explorado os sistemas hidráulicos fogo resistentes, processos em metal quente, de forma geral, sistemas com chamas abertas e faíscas. Então, é bem importante, nesses casos, não só falando sobre desempenho do produto, mas falando sobre você garantir a segurança e a integridade das pessoas que estão dentro de uma planta que tem esse tipo de sistema. Existem até algumas linhas já sendo trabalhadas, onde os seguros estão sendo mais exigentes de você ter um sistema mais efetivo de fluido hidráulico fogo resistente, mas existe essa tendência de evolução para sistemas cada vez mais seguros. Então, falando de maneira geral aqui sobre formulação, não focada exatamente em polialquilenoglicóis, mas aqui você tem uma proposta de base que pode ser um dietilenoglicol, pode ser um diluente ou uma base dentro desse sistema, óleos minerais, polioéster, éster fosfatos, emulsões de óleo, então existem alguns sistemas. O diluente, por exemplo, para o água-glicol seria a água, no caso de óleos minerais, o próprio composto químico já é o sistema aí base do fluido. Um espessante, quando se faz necessário, lembrando que cada maquinário exige um nível diferente de grau ISO-VG, então, se a exigência é 46, se a exigência é 68, a ideia aqui é você ter um espessante para você chegar nesses níveis de viscosidade. Então, a exemplo aqui, o próprio polialquilenoglicol, o poliisobuteno, se você tiver um sistema apolar, o poliisobuteno é preferencial, na verdade, vai ser o sistema que vai funcionar. Em sistema base água, o polialquilenoglicol alcança a função
cumpre a função de espessante. Inibidores de corrosão, como ácidos graxos, amidas, alcanolaminas, isopropanolaminas, lembrando que existe uma grande quantidade de sistemas que usa metais de ligas ferrosas, que existe essa tendência, por conta de contaminação com umidade, a evoluir para algum tipo de corrosão. Então, é bastante importante as formulações serem robustas para atender esse quesito. Aqui, os passivantes, considerando metais, outros metais variados, então metais amarelos, outras ligas que o sistema que ocorre ali de oxidação ou de corrosão não é exatamente como a das principais ligas com ferro na composição, que é a oxidação do ferro, a ferrugem mais direta. Alguns antioxidantes, lembrando que o sistema ele vai ser exposto a uma vida útil, então é importante, independente do sistema que você esteja trabalhando de fluido, os antioxidantes eles cumprem uma função muito boa para prolongar a vida útil do seu fluido e manter ele íntegro, e você também ter um controle bom sobre os custos que vai ter o fluido sobre o seu processo. Então, antioxidantes são extremamente necessários. Biocidas e preservantes, quando a gente fala do tema que é um sistema base água, então, quando você tem uma água, você tem componentes orgânicos, calor, ele pode estar propício a algum tipo de contaminação microbiológica, embora seja um sistema mais isolado, mas existe essa possibilidade, então também é importante. Corantes, que cumpre aqui um papel mais de referência, então, se o fluido é vermelho, azul, cumpre, só não tem nenhum tipo de função de desempenho, de performance mesmo, mas cumpre a parte de criar uma referência visual para os fluidos. Então, isso é aplicado não só para fluidos hidráulicos, para graxas, para diversos sistemas, ou até mesmo para você criar uma referência da sua marca também. A cor pode ser, o corante pode ser um meio para isso, reforçar a marca que você quer criar e introduzir no mercado. Então, assim, agora falando aqui, indo mais para os poliglicóis, a ideia dos poliglicóis, assim, olhando a gente poderia chamar, entre aspas, de linha de evolução dos óleos hidráulicos, começando com a proposta de você ter um óleo mineral que cumpre muito bem com a transferência de força, mas que existia esse quesito que ele, quando exposto a processos com muito calor, com faísca, com risco, ele acaba sendo um composto de fácil combustão. Aí vieram os ésteres e outras tecnologias, e assim, como Dow, eu consideraria que o poliglicol ele realmente é uma evolução dentro dessa cadeia de propostas de químicas diferentes, que acaba cumprindo de maneira mais efetiva na parte de controle da chama, quando a gente se trata de um água-glicol. Uma frase importante que se usa é o seguinte: outros compostos, eles apresentam um flashpoint, eles vão apresentar um ponto de ignição. No caso, o água-glicol, não existe essa referência, eu vou mostrar no slide mais à frente, não é considerado, porque como é um sistema que tem água, a água acaba fervendo e ela não é um composto, o vapor não é suscetível à chama. Então, acaba não sendo uma característica avaliada ou mensurada dentro de um sistema de água-glicol. Então, aqui, só seguindo os benefícios do uso de um composto, as propostas, na verdade, de maneira geral, é elevado o índice de viscosidade, que os poliglicóis têm os maiores dentro das bases lubrificantes. Você tem uma solubilidade flexível, você pode ter um composto solúvel em água, insolúvel em água, solúvel em óleo mineral. Apresenta uma boa lubrificação, a estabilidade termooxidativa, então isso é muito importante. Os poliglicóis são polímeros, então eles não sofrem tanto alguns temas críticos, como hidrólise, como formação de borra, como formação de alguns compostos que podem vir até entupir quando você tem um sistema hidráulico capilarizado. É um baixo ponto de fusão, talvez para o Brasil não seja tão importante, mas a gente falando que muitos processos estão em países onde a temperatura vai de menos 20 a 40, então aqui é um ponto relevante, ou até mesmo se a gente falar, usando mais ao sul do Brasil, também pode ser um aspecto favorável que pode ser explorado. A condutividade térmica, ele tem um excelente nível de condutividade térmica, estabilidade hidrolítica, ele não sofre nenhum tipo de hidrólise, é um polímero altamente inerte, só vai desestabilizar se você colocar o mesmo catalisador que ele usa no sistema, que é hidróxido de potássio, que não é uma opção
dentro desse sistema. Você vai acabar destruindo qualquer sistema se você colocar um composto tão agressivo. A compatibilidade com elastômeros e metal, eu acho que essa é a parte mais crítica e mais questionada dentro do uso do água-glicol. Então, assim, muitas perguntas, às vezes, são feitas com as questões, mas tem a mesma compatibilidade ou tem compatibilidade superior com todos os elastômeros do sistema? Uma das respostas possíveis é que existem muitas possibilidades de configurações de moléculas diferentes de poliglicóis, relações de óxido de etileno e óxido de propileno, e que esse tipo de compatibilidade ele pode ser trabalhado. Então, ao longo do desenvolvimento dentro dessa tecnologia, também foram trabalhados alguns tipos de pacotes, compostos, que mitigam bastante dessa fragilidade que o produto pode ter e que pode ser questionada. E controle de depósito, por ser um polímero, ele não gera. Então, assim, só para dar um exemplo, turbinas utilizam a poliglicol como lubrificante justamente por a baixíssima formação ou tendência de formação de depósito. Quando a gente fala de uma turbina, é um sistema muito crítico e que acaba sendo preferencial por conta dessa característica bem benéfica do poliglicol. Aqui falando um pouquinho sobre a flexibilidade. Para quem acho que já viu apresentações da Dow sobre poliglicóis, a gente acaba sempre trazendo essa mesma plataforma, que é para falar um pouquinho sobre a flexibilidade e sobre como é possível trabalhar com moléculas diferentes, configurações diferentes. Então, os poliglicóis, eles são iniciados com um álcool, um monol, um diol, um triol, e você tem a configuração aqui dos monômeros que vão polimerizar com o sistema entre óxido de etileno, óxido de propileno ou óxido de butileno, também é uma terceira existência da molécula. E aqui você consegue controlar o seguinte, quando mais se adiciona óxido de etileno na proporção, mais solubilidade em água você alcança. Quanto mais óxido de propileno você coloca dentro da configuração da molécula, mais insolubilidade em água você alcança. E quando se faz uma mistura aqui entre óxido de propileno e óxido de butileno, você passa a ter solubilidade em sistemas apolares, trazendo todos os benefícios de você ter um composto polar dentro do seu sistema, com uma hidroxila no final da cadeia, mas sendo totalmente compatível com sistemas apolares. Só assim para ilustrar, então, existem diversas configurações, aqui são algumas para a gente ilustrar, um homopolímero de óxido de etileno, um homopolímero de óxido de propileno, um copolímero de bloco que a gente chama de PO-EO, mas que você pode inverter, e aqui você pode trabalhar um pouquinho de como é preferencial a solubilidade do sistema. E no ramo de lubrificantes, os mais clássicos são os copolímeros randômicos, que são, de certa forma, mais fáceis de fazer, porque é uma reação direta e que atende muito bem aos requisitos da parte de lubrificantes. E também existe uma outra opção que não está aqui, que é o que a gente chama de recapeado. Então, muitas vezes, você tem um sistema e é preferencial colocar um óxido de propileno só fazendo a última parte da molécula para você ter mais incompatibilidade com água, por exemplo. Então, existem vários sistemas possíveis e aqui dentro você pode trabalhar pesos moleculares para aquisição das viscosidades mais variadas. Então, se torna uma molécula bastante flexível. Indo agora para um conceito mais de formulação, voltado para a parte de poliglicóis, então aqui a gente tem uma formulação que, assim, para falar de maneira geral, o componente água, que é usado como aí para resistência ao fogo, sendo um composto também, mas ele é o veículo do sistema de maneira mais geral, ele vai de 35% a 40%, o glicol, que no caso aqui pode ser um monoetileno glicol, dependendo da condição do seu processo, mas preferencialmente um dietileno glicol de alta pureza. E a água também é bastante importante aqui, a gente fala, a água ela tem que ser uma água deionizada, ela tem que ser uma água sem presença de dureza. Por que isso? Existem algumas formulações que elas são concentradas, então foi um dos conceitos criados para água glicol, que é de você fornecer um produto já concentrado, até porque o Brasil não é um grande produtor de poliglicóis, a base
predominante óxido de etileno por conta da dinâmica do nosso mercado. Então, trazer compostos mais concentrados, eles são viáveis para você não fazer o que é chamado de turismo de água. Então, existem algumas formulações já propostas de mercado que atendem os iso-VGs necessários e só precisa a adição, por exemplo, de água. E por que a água deionizada é muito importante? Porque você vai colocar o sistema em contato com metais, e qualquer tipo de eletrólito dentro da água, ela pode acelerar o processo de corrosão, principalmente oxidação do ferro. Então, para a manutenção do sistema, para a formulação de um concentrado a um produto de iso-VG final, é bastante importante, do aspecto técnico. O poliglicol, que entra aqui como terceiro componente, que ele entra como espessante do sistema, então só a água e o dietileno glicol não alcançaria, então você entra com um produto, um polialquileno glicol, que vai dar a viscosidade que você precisa para essa aplicação, 46, 68, ou pode alcançar até maiores, porque tem poliglicóis que alcançam até 100.000 centistokes de viscosidade, e tem essa proposta muito forte como espessante. Aminas, mais uma vez, como a gente falou anteriormente, como um dos sistemas de inibidor de corrosão, manter o pH balanceado para alcalino, para ser desfavorável à corrosão, e um pacote de aditivos que aí pode ser variado. Inclusive, esses pacotes de aditivos, no passado existiam alguns e foram evoluindo. Então, é interessante aqui colocar um ponto que tanto os fluidos hidráulicos evoluíram no conceito de base, quanto evoluíram dentro das suas próprias bases, e aqui é um exemplo que você pode ter pacotes mais avançados que atendem demandas muito mais críticas. E o outro exemplo aqui seria a formulação de um poliglicol. Ele não seria o que a gente pode considerar como um anidro, então seria o poliglicol puro, proposto como um fluido hidráulico. Basicamente, ele é uma quantidade de 95% da formulação, um pouco mais, e um pacote de aditivos para assegurar as outras qualificações para o fluido. No caso, o anidro ele pode ser muito aplicado em sistema onde a exigência de pressão ela é muito alta, muito pesada, ele pode ser aplicado. E não vai ter a mesma resistência ao fogo do que um sistema que tem água. A gente vai falar um detalhe mais ali na frente. Mas ele também vai apresentar um ponto de ignição registrado. Para a gente falar um pouquinho dentro dos poliglicóis, dentro do poliglicol como um sistema espessante, como você pode explorar de maneira diferente os diferentes pesos moleculares. Então, assim, quando a gente fala de um produto, de um poliglicol que é utilizado como espessante, a mais baixas viscosidades, você tem uma maior estabilidade do cisalhamento no seu sistema. Vai trabalhar como um lubrificante mais efetivo. Quando você precisa que o sistema chegue a mais altas viscosidades, ou, por exemplo, você está trabalhando num produto de combate, poliglicóis de mais alta viscosidade podem ser favoráveis porque vai entrar uma quantidade mais baixa dentro da sua formulação. Então, pode ser favorável para a aquisição do mesmo nível de viscosidade. Aqui, eu não vou passar por todas as informações aqui, mas foi mais para trazer um panorama geral sobre como os poliglicóis eles atuam, qual é o benefício de cada um. Então, assim, aqui vocês veem embaixo, existe a fonte da onde foi tirada essa informação. Acho que bastante importante numa conferência técnica, sempre vai ter todas as referências aqui para manter robusta a informação e nem sempre só gerada internamente. Vale a pena olhar para o mercado de maneira geral, o que existe de informação já gerada para compartilhar num fórum técnico. Mas, basicamente, aqui é só para falar um pouquinho sobre o fluido água-glicol, que ele tem uma excelente resistência ao fogo, propriedades em baixas temperaturas é excelente, estabilidade de oxidação é considerado moderado, estabilidade hidrolítica é excelente, a biodegradabilidade é elevada, custos de manutenção pode ser considerado alta, no caso de compostos mais elaborados, mas costuma ser mais baixa que as outras tecnologias. A percepção por litro, de custo por litro é baixa. Então, assim, se a gente falar sobre a matéria-prima original, pode ser alta, mas quando você fala que é feita uma diluição, que praticamente a parte majoritária do seu composto é a água, isso dá uma baixa percepção de custo por litro. No caso do anidro, então, ele tem resistência ao fogo boa, a gente vê que é de boa para excelente quando compara aqui, e quando comparado aos outros também, porque vai ter um ponto de ignição muito similar, por exemplo, a um éster sintético, por isso que não é considerada excelente.
E as outras propriedades também, eu acho que o principal aqui seria, no caso, a percepção de custo por litro, que é mais alta porque é um produto puro. Mas, sendo bem honesto, mais uma vez, são compostos usados para processos muito particulares. O água glicol continua sendo preferencial pela flexibilidade. Aqui um pouquinho sobre... Assim, eu tentei trazer a mesma informação da planilha anterior, mas aqui trazendo uma percepção de cores para ver assim, qual seria, de maneira geral, o que cumpre com requisitos mais positivos comparados aos sistemas, principalmente éster fosfato e éster sintéticos, que são compostos hidráulicos que cumprem com a função, mas que vai ter. Então, assim, de forma geral, o água glicol ele acaba cumprindo com mais uma percepção de verdes aqui, considerando só a estabilidade oxidativa como moderado, mas tem mais pontos positivos que podem ser explorados. Aqui, como eu falei para vocês, a ideia era trazer um pouquinho de uma informação um pouquinho mais neutra, algo que fosse bem representativo. Isso é um paper externo que foi trazido para essa apresentação, então, assim, a fonte vai estar disponível, caso queira ler. É um paper muito interessante, muito rico, e traz uma visão neutra sobre alguns sistemas. Então, aqui o comparativo entre um éster fosfato, um poliol éster e um água glicol. Vocês veem que é um paper mais voltado para um estudo geral, tanto que ele comparou o poliol éster com um éster fosfato de 46, mas acabou comparando esses dois dentro da mesma viscosidade. Então, assim, só para a gente passar o ponto de ignição, então, a média, que é uma referência, é em torno de 245 para o éster fosfato, 255 para o poliol éster, e não existe essa referência por conta de ser, aí, quando você coloca no equipamento para medir o ponto de ignição, os vapores não vão sofrer essa ignição, então não foi considerado dentro desse estudo. Aqui, a mesma informação, só que no copo aberto, então a gente vê que a temperatura aumenta um pouquinho, mas, de qualquer forma, indo para o água glicol não existe essa referência. A temperatura de autoignição aqui também não foi registrada para o água glicol, não foi considerada por conta dos vapores, e é bem interessante porque, olhando essas temperaturas de autoignição, facilmente alguns processos você pode chegar a temperaturas superiores a isso e que pode gerar a autoignição do sistema, mesmo quando a gente fala sobre alguns tipos de tecnologias que exploram a molécula como um fluido hidráulico fogo resistente. Aqui a ignição VIC, que passa, todos, na verdade, falhou só o poliol éster. O teste de ignição spray, que a gente vai demonstrar um pouquinho, vai ser mais ilustrativo esse teste. Então, assim, no caso do éster fosfato, passa, falhou perdão, aqui é o teste de ignição de spray. Falhou no éster fosfato, falhou no poliol éster e passa no água glicol, de acordo com os critérios que eles avaliaram. Assim, pode ser contestado, pode ter metodologias diferentes que dão um resultado? Sim, aqui é um panorama bem geral. E aqui, no caso, a parte do FM Approval, que é realmente o standard que determina, então a gente poderia dizer, de forma geral, que todos têm essa classificação como fogo resistente, cada um com a sua dinâmica de atuação. Aqui é mais um processo ilustrativo para a gente olhar como que num teste spray é o aspecto da chama para um óleo base mineral convencional, para um éster fosfato, que ele já é mais avançado no controle à chama, de um poliol éster, que também tem um bom controle da ignição, até chegar no água glicol, que, na verdade, acaba sendo um extintor da chama, como conceito pela quantidade de água. Então, existe a efetividade desses sistemas propostos, mas eu diria que o água glicol tem uma tendência a ser o mais seguro entre eles e também tem um tempo de envelhecimento diferente. Então, algumas moléculas com o processo de envelhecimento, com o tempo de uso, eles podem também perder alguma das características de ser um composto fogo resistente. Claro que aqui é um pouco, vamos lá, a Dow é a produtora do poliglicol, acaba sendo um pouco direcionado para as informações para o uso de um sistema mais seguro. Aqui, só um resumo geral sobre as considerações finais. Então, assim, quais podem ser alguns desafios do mercado? Hidrólise dos compostos base. Então, os benefícios do polialquilenoglicol seria muito elevada estabilidade hidrolítica e maior durabilidade no sistema, e também possibilidade de manutenção e atuações durante o uso. A mitigação da formação de emulsões, então baixa compatibilidade com compostos apolares, pode acontecer, mas naturalmente ele não é
não é compatível. Limitação de poder ignífugo pode ser um desafio, outros óleos e sistemas apresentam maior flamabilidade, enquanto que a água tem o composto aí que vai ferver e não vai gerar diretamente, não vai propiciar a chama. A limpeza do sistema é uma base solúvel em água, então a gente sabe que é comum no Brasil você ter muito vazamento, muito temas críticos com isso. Então, assim, esse produto é muito fácil de ser limpado pela solubilidade direta em água, e não precisa nem ser água quente, porque os poliglicóis são mais solúveis em água de temperatura ambiente para gelada. A parte aqui da biodegradabilidade, então, apresenta um excelente perfil ao meio ambiente, baixa toxicidades e graus prontamente biodegradável. Então, por ser uma molécula flexível, também é possível trabalhar melhor essa parte. O risco de incêndio, evita risco de incêndio por conta da composição e proposta de produtos base água. E aqui, assim, casos recomendados, no desenvolvimento de propostas de produtos com vida útil estendida, na efetividade de produtos altamente ignífugos, na eliminação de propostas de produtos com capacidades limitadas à extinção e contenção da chama, em propostas de produto de elevada biodegradabilidade para uma solução efetiva e fáceis de controle e uso, para mitigar a formação de emulsões ou instabilidades no processo, em propostas de bases ou fluidos formulados, podendo diminuir complexidade de matérias-primas. Então, basicamente, acho que é geral o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, deixar o meu contato aqui. Tentei trazer um pouquinho, assim, é mais geral a informação, temos mais estudos mais focados, com números comparativos. Então, assim, caso vocês tenham interesse, a gente pode conversar individualmente ou aqui na hora das perguntas, mas eu não tenho esses dados dentro dessa apresentação, mas eles existem para poder tirar dúvida em relação a questões mais pontuais. Bom, basicamente é isso, obrigado, e deixar aqui aberto para perguntas. Perfeito. Gente, muito obrigado.